Se nós olharmos o significado de liberdade, filosoficamente, quando você não está sujeito à servidão, quando você não está sujeito a uma prisão. Mas a liberdade, ela é muito mais do que isso. A liberdade, ela é algo que está no nosso espírito, que está na nossa mente. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. Abença meu papai, abença. Macuelê é o rei da Bahia. Redenção é uma cidade histórica. Ela foi criada por ato provincial de 18 de março de 1842 com o nome Acarape. Acarape é uma palavra de origem indígena. Então, em Tupi-Guarani, significa acará, significa peixe, e pé, caminho ou canal. Então, redenção era chamado por este nome em homenagem a todos os nossos nativos que por aqui habitavam, da tribo Canindés e alguns das tribos Jinipapos. Mais na frente, quando José de Alencar começou a descrever as lindas paisagens naturais do nosso estado, ele disse que aqui era o Caminho das Garças. Era para esse nome, Acarape, ser chamado de Caminho das Garças. Por isso que até hoje o município de Acarape tem uma garça como símbolo. E redenção, com o passar do tempo, em 1883, por ser a primeira cidade no Brasil a abolir a escravidão, 1º de janeiro de 1883, eles acharam que o nome de Acarape poderia ser mudado. E aí houve assim, umas discussões onde alguns imaginaram que poderia ser chamado de Rosal da Liberdade, devido à grande quantidade de rosas. Outros diziam que deveria ser chamado de Berço das Auroras. Mas finalmente foram a discussões e mudaram o nome para Redenção em 17 de agosto de 1889, em homenagem à abolição. Redenção é uma palavra de origem hebraica. Ela significa libertação. Mas com o passar do tempo, a gente viu que essa história, um dia ela teria importância. E aí o nosso ex-presidente Lula, ele resolveu criar algumas universidades, vendo que as que existiam no Brasil não eram suficientes para nossos jovens, e ele decidiu criar uma universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira, que é a Unilab. Porque antes da Unilab, se você procurasse até uma pessoa aqui no município que quisesse falar como descendente de escravo, a pessoa não queria, jamais ia dizer que era descendente, porque se achava desprivilegiada por causa do preconceito que existe. Nós podemos dizer que até hoje o Brasil é um país ainda preconceituoso. Já hoje, depois da Unilab, é diferente, as pessoas já se sentem importantes, porque a Unilab ela veio mais para criar, tentar quebrar os preconceitos. E também, como o presidente falou no seu discurso, no dia que ele veio receber o título de doutor honoris, ele falou que o Brasil ele realmente tinha uma dívida muito grande com o continente africano, principalmente com aqueles países que vieram seus filhos escravizados trabalhar aqui. Então, por estas razões, ele ia criar essa universidade para que nós pudéssemos trocar aquela história triste de escravização por libertação total, porque a educação ela também traz a libertação da alma, do espírito. Como diziam os grandes filósofos da educação, né, que o livro é como um alimento para o espírito. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Como dizia o Sócrates, né? Quando eu descobri todas as respostas para a vida, mudaram-se as perguntas.